Graças a Deus você é homem. É sempre uma alegria estar todas as segundas-feiras compartilhando uma porção da Palavra de Deus baseado nesse devocional na estrada, Meditações para Homens que Viajam da Universidade da Família. E o tema que nós vamos estar conversando hoje é medite nessas coisas. O que ocupa a sua mente? Quando você está sozinho, quais pensamentos vêm à sua memória? Do que estamos alimentando a nossa mente e o nosso coração? Jen compartilha nesse devocional que aprendeu desde cedo a encher a sua mente e o seu coração de coisas puras e ter ações ponderadas em sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala assim pra gente: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Por isso que o tema de hoje é medite nessas coisas. Então Paulo está dando uma recomendação aos filipenses, ao povo que vivia em Filipos, do que deveria ocupar a sua mente e encher o seu coração. Raramente paramos para pensar o quanto nossos pensamentos controlam as nossas ações. Esse texto nos ensina que tudo que é bom, verdadeiro, nobre, correto deve ocupar a nossa mente e realmente encher o nosso coração. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos ter esse cuidado. Então temos o nosso consciente e o nosso subconsciente. Primeiramente alimentamos o nosso consciente, que vai depositando em nosso subconsciente aquelas informações. Alimentamos pelo que vimos, pelo que ouvimos, capturamos durante o dia informações, conversas, tempo, aquilo que assistimos na televisão, ouvimos nas redes sociais, o que tem enchido a nossa mente. Por isso que a importância de nos alimentarmos de tudo aquilo que é bom. Você já parou para pensar que às vezes você vai destinar o seu tempo em ver aquele assunto sobre, por exemplo, política, e você vê aquilo e aquilo vai gerando algo de ruim dentro do seu coração, e quando você vai conversar com uma outra pessoa, em vez de você ter coisas boas para falar, o que você vai compartilhar? Não, eu vi isso porque isso é assim, porque é assim, e você se transforma pelo aquilo que você alimentou a sua mente. Por isso que Paulo começa, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que produz bons frutos, é isso que deve ocupar a nossa mente. É tão interessante essa situação de a gente alimentar a nossa mente, que muitas vezes a gente vai tentar resolver uma situação, seja no trabalho, seja em casa, seja em alguma coisa que você está fazendo, e aí você está procurando aquela solução e às vezes você fica meio que bloqueado, ok? Você não consegue uma solução. Eu lembro de muitas vezes isso em ferramentaria, quando estava fazendo molde de injeção e precisava de uma solução, precisava de uma estratégia e de repente eu ia para outra coisa, ou ia almoçar, ou ia fazer uma coisa, de repente no subconsciente vinha uma estratégia, vinha uma solução para aquele problema. Por quê? De tudo que a gente vai alimentando, lendo, estudando, buscando, isso vai realmente sendo gravado na nossa memória e no nosso subconsciente. Por isso que nós precisamos sempre gravar coisas boas e positivas, porque nas situações inusitadas, Deus vai trazer, através da pessoa do Espírito Santo, aquilo que vai ser bom para nós e para a nossa família e a nossa casa. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas essas coisas. Está escrito lá em João, no capítulo 14, no versículo 26. Já aconteceu de você estar viajando, por exemplo, no seu carro, e de repente vir uma imagem que você não gostaria que viesse? Isso já aconteceu comigo várias vezes e isso é tão ruim. Por quê? Porque infelizmente há muitos anos atrás a gente acabou ocupando a nossa mente e enchendo o nosso coração com aquilo que não é bom através dos nossos olhos. Então está lá no subconsciente, aí vai essa guerra no mundo espiritual e você, na autoridade do nome de Jesus, podemos dizer que aquilo já está cravado na cruz e aquilo não vai mudar a nossa situação por causa da misericórdia de Deus. Por isso que Paulo escreve da importância de renovar a nossa mente no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos, falando da importância da renovação da nossa mente. Paulo ainda escreve também, e eu gosto muito desse texto que eu vou compartilhar com você agora, ao seu amigo Timóteo, na sua segunda carta a ele, no capítulo 4, versículo de 1 a 5, ele escreve assim para a gente: na presença de Deus e de Cristo,
de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, falando para o seu amigo Timóteo, que pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu gosto muito desse versículo na versão viva, porque na Bíblia viva ele fala assim, que sendo conveniente ou não sendo conveniente. Ou seja, em todo tempo, eu e você precisamos compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e nossa mente. E ele continua, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, agora ele termina esse versículo dizendo para o seu amigo Timóteo assim, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu amo esse texto aqui, porque eu e você não podemos ser moldados pelas situações que estão acontecendo ao nosso redor, embora eu e você somos influenciados e às vezes até diretamente atingidos por ela. Mas lembremos que o nosso reino não é daqui e nós temos um Cristo Jesus que morreu, ressuscitou e nos deixou as armas que eu e você necessitamos para que a nossa mente seja ocupada por Ele e vençamos nele. Precisamos estar sóbrio e encher a nossa mente de coisas boas sempre e manter-nos firmes. A sobriedade fala de a gente não estarmos sendo influenciados ou por bebida ou por qualquer tipo de droga que nos leve a perder o nosso senso de análise e o nosso senso de propósito, porque confunde a nossa mente. Então Paulo está falando aqui para Timóteo tomar o cuidado, porque não é somente a bebida ou somente as drogas que nos tiram do nosso bom senso, mas essas pessoas que, procurando ouvir o que agradam o seu coração, mudam o seu comportamento e perdem a centralidade na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Se você vai viajar, por exemplo, e você tem a sua mente sempre cheia de coisas boas, cheia de coisas agradáveis, e você busca a Deus na sua viagem, seja em oração, colocando uma música boa no seu carro, ouvindo uma mensagem, alimentando o seu coração lá, quando você chega no seu destino, você vai trabalhar, você vai cumprir o seu objetivo, mas você não permite que as más influências mudem o seu comportamento ou enche a sua mente com aquilo que você vai assistir, conversar, ver, beber ou fazer qualquer coisa, quando você retorna para sua casa, geralmente você retorna com saudade e você quer abençoar a sua esposa e os seus filhos. É diferente quando um homem vai para algum lugar prestar um serviço, fazer alguma coisa e ele se alimenta de coisas que não são boas, se influencia com aquilo que não é agradável e muitas vezes ele tem que até colocar uma máscara quando chega em casa para fingir que estava com saudade da sua esposa e dos seus filhos. A pergunta vem, o que estamos colocando em nossa mente? A nossa comunicação, ela não é somente verbal ou corporal, mas ela se dá também no espírito. Edwin Cole fala sobre isso no livro Comunicação, Sexo e Dinheiro, no curso Comunicação, Sexo e Dinheiro, trazendo a influência do espírito das pessoas ao nosso comportamento. Então nós precisamos renovar a nossa mente com aquelas pessoas que têm o Espírito de Deus no seu coração. Voltando ao texto, porque ele fala, finalmente, tudo que é verdadeiro, ou seja, adote a verdade como estilo de vida, pois ela trará para você liberdade. Tudo que é nobre, busque o conhecimento das Escrituras Sagradas e tudo que possa trazer crescimento espiritual, emocional e relacional, adote para a sua vida. Não permite piadinhas sujas, reclamações contínuas saindo dos seus lábios ou através das suas ações. Isaías 32:8, eu gosto muito desse texto, ele fala, mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Extraordinário. Tudo que for correto, ou seja, seja este homem que não abre mão de princípios e valores e haja sempre com honestidade e retidão, não abra concessões. Tudo que for puro, que seu olhar seja puro, que as suas palavras sejam puras e que tragam edificação e alegria às pessoas que estão próximas de você. Esse tema de pureza, ele é muito profundo. Porque a partir do momento que você coloca
uma gota de alguma substância ruim, uma água suja dentro de um pote de água limpa, ela se torna impura e às vezes não é perceptível. E muitas vezes o diabo, o inimigo das nossas armas, fica colocando gotículas de coisas que não são boas e a gente não percebe. E quando percebeu, a água já está contaminada. A Bíblia fala que Sansão se levantou de novo para lutar contra os filisteus. E a Bíblia fala que ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Ele tinha sido contaminado. Tudo que é amável, seja um filtro em seu ambiente, ou seja, em vez de ser um termômetro que somente mede a temperatura e nada além disso, seja um termostato. Se está muito quente, você traz para o equilíbrio. Se está muito frio, as pessoas estão desanimadas, tristes por alguma situação, você é aquela pessoa que anima aquele ambiente, porque a sua mente e o seu coração estão cheios de coisas boas. Tudo que for de boa fama, procure como homem se cercar de pessoas com boa reputação, homens de Deus comprometidos com a sua família, que tragam à sua mente e o seu coração aquilo que agrada o coração de Deus. Por fim, e em tudo isso, se há algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Uau, maravilhoso esse texto. Quero incentivar a você a andar com os homens ligados ao currículo CMN Hombridade. Ainda solicito que você possa entrar em contato e ver de como você pode participar disso. Recomendo-se também o que aprendi com você com Edwin Lewis Cole. Algo extraordinário para você encher a sua mente. Leia Provérbios todas as manhãs e Salmos todas as noites. Provérbios é sabedoria. Para mim e você andarmos em verdade, você vai começar ocupando a sua mente daquilo que Deus colocou para mim e para você, para andarmos nesse caminho. E você conclui o dia em louvor e adoração. Salmos são cânticos e louvores ao nosso Deus. Isso é extraordinário. Renove a sua mente, medite nessas coisas e suas atitudes serão esquadrinhadas pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O salmista escreve: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119 e 111. O nosso próximo devocional terá o tema, você se lembra? Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.